Bom, aqui quem vos fala é o pastor Júlio Brandão, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Visão de Águia, em Campos dos Goitacazes. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos vocês que estão me assistindo nessa hora. E nessa oportunidade eu quero estar compartilhando com você uma palavra que eu estava meditando. Gostaria que você quisesse saber, pudesse abrir comigo no Salmo de número 13. Vou estar lendo aqui. Salmo de número 13. Até quando te esquecerás de mim, ó Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevalecer contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados, esse salmo ele traz uma lição muito forte para a nossa vida. Eu gostaria de estar compartilhando com você. É um salmo de Davi. Davi, ele estava passando por um momento muito difícil na sua vida, um momento de tribulação, de angústia. E quando eu estava meditando nesse salmo, eu pude observar aqui 3 atitudes que foram tomadas aqui através de Davi com relação a esse momento que ele estava passando. Por isso, eu gostaria de colocar um tema, que é 3 atitudes diante das dificuldades. E é o primeiro ponto que eu quero estar abordando com você, é que tudo vai passar. Você precisa crer nisso. Crer que tudo passará. Davi, quando ele começa a se apresentar aqui no número 1, número 2 do Salmo 13, se você for está examinando aí junto comigo na sua Bíblia, você vai ver que Davi, ele começa a dizer para Deus quando. Ele diz até quando. Ele fala de Deus esquecer dele. Ele fala de Deus virar o rosto para ele, já esconder o rosto dele. Ele fala de procurar Deus com a sua alma e com o coração triste. Quando Davi diz até quando? Até quando? Até quando fala de um tempo, de um período de tempo. Esse até quando? Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, quem sabe. Eu não sei quanto tempo está durando a seu momento de angústia, seu momento de tribulação. Eu não sei quanto tempo você vem passando por luta. Davi, ele já vem passando por um bom período de tempo. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Davi, ele já não está aguentando mais. Nós vemos que aquilo está maior do que ele. Ao ponto de ele estar olhando para Deus e aquele tempo se arrastando, se prolongando, e ele está dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver nessa situação? Até quando eu vou ter que continuar passando por isso que eu estou passando? Porque a sensação que eu tenho é que o Senhor já não olha mais para mim. A sensação que eu tenho é que o Senhor escondeu o rosto de mim.
Então muitos de nós nos sentimos assim. Às vezes passamos pelo momento da nossa vida e esse momento vai se arrastando e a cada dia parece que as coisas vão ficando pior. E a impressão que temos é que Deus realmente já não está olhando para nós, já escondeu o rosto de nós. Então é aqui que eu entro com este ponto. Tudo passa. Não importa o momento, a tribulação, a angústia, o momento de dor, de sofrimento, vai passar. Nada fica para sempre. Tempestade não dura para sempre. Tudo passa. Tudo que acontece conosco, o que aconteceu com Davi e passou, foi permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Sempre esteve no controle de tudo. A Bíblia, ela nos revela que Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Todos eles estão contados. E não cai um se Ele não permitir. Então Deus, Ele tem um controle de tudo. E tudo que acontece é por permissão dEle. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Agora, as coisas que sobrevêm sobre nós, não é para nos matar. Não é para acabar, não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. E Deus, Ele quer usar essas coisas para o nosso crescimento. É num momento difícil, é num momento onde as coisas parecem estar tudo ruim, tudo dando errado, é o momento ao qual Deus, Ele está despertando em nós a nossa sabedoria. É o momento ao qual nós temos que buscar em Deus uma forma, uma maneira de sair daquela situação. Então Deus, Ele está trabalhando de uma forma muito linda, uma forma tremenda, para despertar em você a sua inteligência. É o momento de você crescer. Deus quer que você cresça. Deus quer o seu desenvolvimento. E nesse momento, é o momento que também nós olhamos e começamos a perceber, eu acho lindo isso, como nós somos dependentes de Deus. E como nós somos necessitados do seu socorro. Eu gosto muito do Salmo 46. Salmo 46, número 1. Ele diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Ele é o socorro bem presente na hora das tribulações. Olha só, socorro bem presente na hora das nossas tribulações. Então eu vejo realmente nós como uma criança diante de Deus. Assim como uma criança, ela é dependente do socorro do pai, e quando ela passa pelo momento difícil na sua vida, um momento de perigo, e ela grita pelo pai, ela grita pela mãe, e o pai e a mãe logo estão ali pronto para socorrê-la. Eu olho para mim, para você, e nós somos assim para Deus. Deus é esse pai que está sempre atento a nos socorrer. É um socorro bem presente na hora da tribulação. Então, eu vejo aqui a necessidade de buscarmos a Ele num momento difícil. Agora, amado, se nós formos olhar para uma extensão da terra e o reino de Deus, tudo isso que nós estamos passando aqui na terra, e sempre vai haver coisa, sempre vai haver luta, sempre vai haver tribulação, porque Deus quer que a gente cresça cada vez mais, e crescer crescer com Ele, no conhecimento dEle, nos envolvermos com Ele. Paulo diz que as tribulações daqui dessa terra não há de se comparar com a glória que há de se revelar nele. Então um dia tudo isso vai passar. Um dia nós vamos estar do outro lado. Vamos viver num lugar onde não vai haver mais tribulações, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais luta. Tudo isso vai fazer parte do passado. Então esse ponto, tudo vai passar. Não fique apavorado, não fique aí colocando a sua cabeça como Davi. Davi nesse salmo, ele está aflito aqui, nesses dois, primeiro número 1 e 2, ele está aflito, ele está cego, ele está olhando somente para as tribulações, para a luta, para o sofrimento. Por isso ele vê, quando ele olha para Deus, ele vê Deus virando o rosto para ele. Quando ele olha para Deus, ele vê Deus já não vendo, ele não olhando mais para ele, ele se vê sozinho. Agora o segundo ponto, ele está no 3 e no 4.
Porque esse salmo ele tem 6 números. No 3 e no 4, nós vamos ver Davi mudando completamente o seu jeito. Por quê? Porque Davi agora ele já está olhando para Deus e não está olhando mais para aquelas tribulações. Então Davi, quando ele olha para Deus, ele diz assim: atente para mim, ó Senhor. Nós vemos Davi olhando para Deus e buscando a atenção de Deus para ele. E nós precisamos disso, nós precisamos trazer a atenção de Deus para nós. Ele está dizendo: olhe para mim, ó Senhor. Eu preciso que os seus olhos estejam em mim, Senhor. Ele diz: Senhor, atente para mim. Ouve-me, Senhor. Então nós vemos aqui que Davi agora ele está clamando, ele está orando. Davi agora mudou, agora ele está começando a desenvolver um relacionamento com Deus. Este é o momento fundamental que estamos vivendo hoje. Exatamente isso que está acontecendo, e é aqui que está o ponto-chave onde Deus quer que nós desenvolvemos um relacionamento com Ele. É o momento de nós também começarmos a clamar a Deus, é o momento de orarmos mais, é o momento de chegarmos mais para Ele, dizer: Senhor, olhe para mim, Senhor, ouve as minhas orações, Senhor, eu preciso da Tua atenção, Senhor. Ó Deus, ilumine os meus olhos, clareça os meus olhos, para que eu possa enxergar uma saída. Então Davi ele começa a desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Nesse ponto, eu digo que nós devemos crer que Deus ouve as nossas orações. Nós precisamos acreditar nisso. No primeiro ponto, tudo vai passar. Mas nesse segundo ponto, Deus ouve as nossas orações. O véu do tempo se rasgou. Hoje nós temos acesso direto a Ele. E Davi, quando ele começa a olhar para Deus, ele vê Deus e ele quer que Deus agora também veja ele. Esse é o relacionamento que eu preciso desenvolver com Deus, que você precisa desenvolver com Deus. Esse é um momento que nós precisamos orar mais, estar mais próximos de Deus. Todo momento difícil que acontece na nossa vida são momentos que Deus prepara para que haja um desenvolvimento, um relacionamento maior com Ele. Haja vista que todas as vezes que alguém se aproxima de Deus é justamente no momento de tribulação, no momento de aflição. Porque nos momentos bons, as pessoas tendem a esquecer um pouco de Deus e afastar um pouco de Deus. Agora, no terceiro ponto, se você for acompanhando o desenvolver desse texto, você vê que depois que Davi ele começa a clamar a Deus, ele começa a orar a Deus, para que Deus atente para ele e ouve ele, nós começamos a perceber, no 5 e no 6, que Davi agora muda completamente. Davi agora já começa a fazer uma declaração para Deus. Ele já não está mais pedindo socorro que ele estava pedindo, mas agora ele já começa a falar de um Deus bondoso, e ele começa a falar que confia nesse Deus. Ele diz: eu confio na tua benignidade, Senhor. Então nós já vemos Davi olhando completamente, nós vemos Davi um homem totalmente diferente daquele que iniciamos aqui no 1 e no 2, mas nós já vemos uma pessoa confiante. Nós já vemos Davi um homem de fé. Nós vemos agora Davi um homem cheio de esperança. Como lá no Isaías escreve em 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Então as nossas forças elas são renovadas quando nós adquirimos esperança, e esperança não no homem, no que o homem vai fazer, que vai desenvolver, mas uma esperança no Deus que sabe todas as coisas, no Deus que pode todas as coisas. Então no momento difícil, a nossa esperança tem que estar nele, a nossa confiança tem que estar nele, porque é ele, somente ele tem resposta para tudo, só ele tem a resposta que os nossos corações precisam, que nós precisamos. O que você precisa está nele, e Davi está dizendo: nele eu confio nele, porque eu sei que ele é um Deus rico em amor, a benignidade dele é grande, e ele termina em forma de cântico, dizendo: eu me alegro nele, eu me alegro nele. Então nós já não estamos falando de um Davi que começa triste, angustiado, olhando para as tribulações, mas agora já começamos a olhar para um Davi que está com o coração alegre, um Davi que está confiante. Então, amado,
Assim como nós olhamos para Davi e vemos Davi passar por essas fases, nós também devemos aprender com esse salmo. As tribulações, por maior que seja, tudo que o mundo está passando hoje, as pessoas estão assustadas, mas nós devemos crer que existe um Deus no céu e que ouve as nossas orações. E que este é o momento de nós começarmos a desenvolver um relacionamento com este Deus. Isso tudo Deus, Ele permitiu para que nós pudéssemos se achegar mais a Ele. Muitas pessoas estão fazendo isso. Você também deve fazer isso. É o momento de você orar mais. É o momento de você passar mais tempo com Ele, falando com Ele. Davi fez isso. E termino dizendo para você que você vai receber de Deus o mesmo que Davi recebeu. Uma confiança que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Que não há coisas impossíveis para Ele e nem para aquele que acredita nele. Porque a Escritura diz, a Bíblia diz, que todas as coisas são possíveis a Deus. E que tudo é possível para aquele que crê nele. Se você acredita nele, faça como Davi. Para de olhar para os problemas, para as situações, para as tribulações, mas faça de Deus, como o Salmo 46, o seu refúgio e a sua fortaleza. Porque Ele é realmente o socorro bem presente na hora das suas tribulações. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Senhor Deus, quero mais uma vez estar agradecendo ao Senhor por este momento, pela Tua palavra, meu Pai. Esta palavra tão poderosa e que traz um conforto tão grande para os nossos corações. E que todas as pessoas que me ouviram agora, meu Pai, e que eles puderam também estar meditando nesta palavra. Esta palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, meu Pai. Que penetra até as juntas e medulas e discerne intenções e pensamentos de um coração. Que esta palavra possa produzir no coração dessas pessoas que estão me ouvindo neste momento uma fé forte, uma fé firme, uma confiança no Senhor, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Seja com cada um de nós, com cada pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.